estou aqui com o pastor Eliel Harada, a gente conheceu ele, foi um momento maravilhoso aquele café, e agora visitando o seu campo, o trabalho que Deus o trouxe. Mas o que eu queria destacar é como que o reino de Deus é uma coisa fantástica, bela, e existe verdadeira comunhão no corpo de Cristo. Então, o pastor, pelo que ele relatou, a gente conversou, ele foi metodista, ligado ao concílio de Nicéia. Ele foi enviado para cá pela Igreja Evangélica Fluminense, que é uma igreja congregacional fundada por Kelly. O Kelly, ele foi o pioneiro do protestantismo de missão no Brasil. Eu recentemente escrevi sobre o Kelly alguma coisa. E ele, antes de plantar uma congregacional, ele era um médico. Ele, antes de plantar a congregacional no Brasil, ele plantou na Ilha da Madeira uma igreja presbiteriana. Então, assim, é só para a gente visualizar como é o reino de Deus. E hoje o pastor está aqui servindo a primeira igreja batista do Porto, que é a primeira igreja evangélica aqui no país. Então eu queria só dizer o seguinte, a minha experiência, eu formei no Instituto Bíblico Presbiteriano, sou presbiteriano de origem, fui católico praticante, entendo um pouco o lado católico, por ter sido praticante, tive uma experiência de conversão pela leitura bíblica em grupos católicos, estudei meu bacharel nos Metodistas Livres, onde eu fiz meu bacharel e meu mestrado. Estou terminando o doutorado no Servo de Cristo, que é uma instituição interdenominacional, e eu vejo o reino de Deus em todas essas coisas. E hoje eu sou diretor da instituição que me formou lá no comecinho, que é o Instituto Bíblico Augusto Araújo. Então eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso, sobre como é o reino de Deus e o potencial da igreja evangélica estar unida em Portugal e aonde Deus nos estabelece. É interessante isso. Eu cresci na Igreja Metodista Livre do Concílio de Nicéia, servi aquela comunidade. Também trabalhei no sul de Espanha, com os batistas em Espanha, e depois, quando fui enviado, como disse o pastor, pelos congregacionais. Hoje é uma alegria servir a primeira Igreja Batista do Porto, que é a primeira Igreja Batista em Portugal. Não é a primeira igreja evangélica, mas é a primeira igreja batista em Portugal. Ela foi organizada em 1908. E a partir de 1916 ela passou a se reunir neste lugar, que é o Tabernáculo Batista do Porto. E é isso, nós estamos no Tabernáculo Batista, a primeira igreja batista do Porto e de Portugal. Esse tabernáculo foi construído porque o primeiro missionário da Junta de Missões Mundiais, quando foi pastor aqui, ele sentiu o seguinte, que o português ele só iria com muito mais facilidade para um local de culto que fosse templo, que fosse para ele um santuário. É por isso que se construiu o Tabernáculo Batista aqui na Rotunda da Boa Vista. O português, ele, pela sua cultura, para ele ir a um local de culto, tem que ter um local, com cara de igreja e coisas assim. Como nós estamos num projeto de plantação de uma igreja evangélica, onde não havia nenhuma igreja evangélica e nem testemunho evangélico, nosso desejo é que lá, quando houvesse crentes, também eles pudessem congregar numa casa, num templo. Então o departamento infantil preparou pequenos cofrinhos, e esses cofrinhos são o que nós chamamos de mealheiros, as moedinhas vão sendo colocadas e há um domingo que a gente consagra, e então a ideia era colocar aqui, não é? E no templo, não é? Que seria consagrado. Então nós consagramos os primeiros cofrinhos que foram entregues como o fundo templo de uma igreja que ainda não foi plantada, que está a ser trabalhado o terreno. E esta seria a Igreja Batista de Baião, não é? Então esse é um projeto que podem investir, não é? Que aquela região precisa de investimentos, de incentivos, é uma região rural, é uma região do vinho, do Douro, não é? E também é uma região onde se pode ter empreendimentos turísticos, turismo rural, turismo ecológico e cultural. Não é? Então é uma coisa interessante para pensar, porque seria uma forma de fixar o português na sua terra e procurar incentivar o desenvolvimento de valores com cosmovisão cristã e evangélica. Maravilha! Então nós servimos o reino de Deus e nesse sentido a agência missionária, o projeto Ele, Portugal, e o ministério Ele no Brasil,
ele vai ter essa perspectiva. Vocês são uma rede de empresários jovens que são de vários contextos denominacionais e teológicos, mas nós todos temos Cristo como nosso Senhor e Salvador e temos firmado os princípios e valores do Evangelho. Ele dá cursos. O Alan, ele é um empresário jovem, ele está na casa dos 35 anos. É jovem. Bem jovem. E ele tem uma empresa, uma rede de sorveterias. Ele é muito empreendedor. Desde jovem, desde adolescente, ele é muito empreendedor. E ele desenvolveu um projeto missionário para treinar jovens empresários, mais jovens do que ele, na casa dos 20 anos, ou que estejam nos primeiros 5 anos de empresa. Aí ele está dando treinamentos de administração de empresas, gestão de finanças, negócios, vários treinamentos. Só que ele está formando, ele é teólogo, né? Ele formou em teologia agora, no Instituto Bíblico que eu sou diretor, e por extensão numa faculdade de teologia metodista livre, que é a FATEMIC, lá de Cuiabá. Treinamento para esses empresários jovens. O que eles ensinam no treinamento? Tudo sobre negócios, que eu descrevi. E aí eles ensinam vida cristã, teologia, as matérias básicas de missões e ensina a mordomia financeira para o investimento em missionário. Primeiro na igreja local de origem da pessoa, depois, quando a pessoa já atende o empresário atende aquela demanda, em projetos que eles indicam. Ok? E aí o que acontece? A rede hoje está com 75 empresários treinados já. E essa rede se torna uma rede. E aí, essa rede apontou Portugal como lugar que eles queriam fazer projeto. O Alan, desde que a gente veio para cá, em 2018, o Alan, a gente sempre teve contato. Eu fui num evento que ele organizou lá em Cuiabá, com Portas Abertas, o Ministério Portas Abertas. E eu fui tocar e a gente se conheceu, fez amizade, aquela coisa toda. Quando ele soube que eu estava aqui, ele voluntariamente quis apoiar a gente. Assim, pra mim foi assim, foi uma coisa, ele soube que a gente estava, ele perguntou o que a gente estava fazendo, a gente explicou para ele que a gente ia trabalhar lá com o Jonatas, lá na Graça e tudo mais. E aí ele, olha, quero apoiar vocês e beleza, começou. Então a gente tá nessa parceria, já está nessa parceria com a gente lá em casa há 5 anos já. Ano passado, foi em março, em março do ano passado, ele pediu, olha, manda um relatório de como é a vida aí.